Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Guardar, de Antônio Cícero. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica. Por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarde um poema. Por isso o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Que maravilha trazer esse poema que foi brilhantemente interpretado numa ocasião pela Elide na Casa das Rosas, no nosso querido Sarau a Plenos Pulmões. Bom, por que eu quis trazer esse poema do Antônio Cícero? Antônio Cícero é acadêmico, é imortal pela Academia Brasileira de Letras, além de ser filósofo, crítico literário, poeta, e ele é também irmão da Marina Lima, a cantora. Provavelmente eles fazem grandes parcerias em suas letras, e é também importante perceber como escreve um poeta contemporâneo, conhecido como é o Antônio Cícero. Fico muito feliz por ter recitado esse poema do Antônio Cícero. Se vocês quiserem, procurem conhecer mais sobre a obra desse grande poeta contemporâneo. Bem, dando continuidade às nossas considerações sobre os pronomes, vamos para a nossa 27ª parte. Agora vamos tratar de um pronome nenhum. Reforça a negativa não, podendo ser substituído pelo indefinido algum. Não tínhamos nenhuma dúvida até aquele momento. Sem ênfase nenhum, vem geralmente anteposto, colocado antes, ao substantivo, havendo desejo de avivar a negação, e indefinido aparece posposto, ou seja, depois do substantivo. Temos aqui uma citação de Machado de Assis. Que é lá, redargui, não cedi coisa nenhuma, e nem cedo. Citação de Machado de Assis. Referindo-se o nome no plural, nenhum se flexiona. Vamos a esse exemplo de Augusto Rebelo da Silva. Mas, se anda nisto mistério, como quer o condestável, espero que não serão nenhuns feitiços. É bastante comum essa construção, mas é uma construção possível também. O nenhum flexionado no plural, nenhuns. Não é tão comum, mas é possível. Em certas frases de forma afirmativa, nenhum pode adquirir valor afirmativo como de qualquer. Mais do que nenhum homem, ele trabalhava para a tranquilidade. Temos mais alguns exemplos aleatórios. Enquanto nenhum é um termo que generaliza a negação, nenhum se refere à unidade. Eu vou repetir, porque acho que o som não ficou... a velocidade da fala pode nos enganar. Enquanto nenhum é um termo que generaliza a negação, nem um se refere à unidade. Vamos ver esses dois exemplos aqui para poder fazer a diferenciação. Não tenho nenhum livro. Não tenho nem um livro, quanto mais dois. Perceberam a oposição? Então, quando nós quisermos nos referir à unidade, quando nós quisermos fazer esse tipo de comparação, não tenho nem um, quanto mais dois, aqui nós vamos ter que usar separado. Se formos dizer que nós não temos nenhum equivalente a nenhum mesmo, aí nós vamos dizer o nenhum simples, junto da forma como está escrito aqui. Vamos agora a outro exemplo de pronome, é o todo.
que tem o seu correspondente tudo. Concorda em gênero e número com o substantivo ou pronome a que se serve de adjunto adnominal. Ainda que todo possa significar qualquer, eles podem concorrer juntos na expressão todo, toda e qualquer. Introdução de todo e qualquer gênero do produto. É uma citação de Rui Barbosa. Ui! Opa, está chovendo livro. Isso é bom, hein? Isso é bom, Elide. Sinal de que, olha o livro que choveu na minha horta. É justamente o livro que eu estou lendo. Eu acho que é para alertar, que é para eu não deixar de ler esse livro português da gente, que é muito importante para o conhecimento das origens da língua portuguesa. Tudo bem? Só para ele estar me alertando aqui. A toda falta deve corresponder um artigo, um castigo adequado. Toda equivale a cada. A toda a falta, que corresponde a toda ou cada. Todo ser merece consideração. Todo, qualquer. Todo o ser merece consideração. Todo e referente a qualquer. O incêndio destruiu toda a casa. Toda, inteira, total. O incêndio destruiu toda a casa. Toda, inteira, total. Todo pobre receberá esmola. Todo o pobre receberá esmola. Percebam que parece que não existe uma diferença entre as duas construções. Nós vamos entender melhor agora. Todo indica a totalidade numérica, isto é, qualquer indivíduo da classe, quando seguido de oração adjetiva ou substantivada pelo o ou do pronome aquele. Todo aquele que. Agora vamos aqui a um exemplo de Fagundes Varela que vai nos aclarar ainda mais. Todo o que sofre, todo o que espera e crê, todo o que almeja perscrutar o futuro, se coloca ao lado do Senhor. Bonito, hein? Esse merece Facebook, Elide? Sim. Sem dúvida. Desaparece naturalmente a vacilação quando, em vez do artigo definido, aparecer o indefinido um, pois aí todo um denota inteiro, total, todo um dia, toda uma cidade. Construção, aliás, sem razão, rejeitada por puristas intransigentes. Olha, vejam só como o Bechara considera alguns gramáticos que se opõem a determinadas construções. Hoje nós sabemos que nós temos que ser bastante tolerantes com as construções. Nós não podemos ser intransigentes com as construções. Mesmo porque, conforme nós já frisamos em aulas anteriores, em teleaulas anteriores, o que determina as palavras é o uso delas. E não o que impõe a gramática. Aliás, a gramática não impõe nada. A gramática apenas deve descrever os fatos. Tanto que existem até gramáticas que são gramáticas descritivas, em vez de serem gramáticas normativas. Percebem a diferença entre uma gramática normativa e uma gramática descritiva? A gramática descritiva vai simplesmente descrever os fatos que ocorrem na língua, no dia a dia. Muito bem, aqui embaixo eu coloquei uma expressão que eu vi numa propaganda de um determinado medicamento na televisão. Vocês conseguem ver aqui? A dor para você continua. Eu não pus pontuação nenhuma aqui, nem pus maiúsculas, para vocês pensarem um pouco. Podem pensar. Acabou o tempo, pensaram? Muito bem. Eu vou agora mostrar para vocês como é importante a pontuação e como é importante a letra maiúscula para nós podermos entender melhor o que significa essa dor a dor para você continua. Porque se nós lermos de uma vez só, sem pontuação nenhuma, sem letras maiúsculas como está aqui, a velocidade da fala vai nos fazer ler dessa forma. A dor para você continua. Não é verdade? E na verdade a propaganda estava dessa forma. Vou fazer a correção aqui.
Viram a diferença? A dor para. Você continua. Perceberam a diferença? Perceberam a importância da pontuação e das letras maiúsculas para indicar uma pausa, para indicar o que a pessoa que criou essa bela propaganda acaba sendo uma propaganda interessante, porque a dor para, você continua. Muito bem? Chegamos ao final de mais esse módulo de língua portuguesa. Essa é a nossa 27ª parte, falando sobre pronome. Estamos quase terminando os pronomes, falta pouco. É importante que nós fazemos esse estudo detalhado, porque aí quando vocês tiverem alguma dúvida referente a pronomes, é só procurar nos módulos, fica bastante fácil. Inclusive, na parte de observações, eu sempre coloco poema, sempre coloco alguma observação a respeito da aula na própria observação daquela teleaula, tudo bem? Continue se inscrevendo no canal, continue dando seu positivo, dando seu ok, fazendo suas observações, tocando no sininho para receber as notificações. Se quiserem me encontrar no Google, é muito fácil. É só colocar lá Bispoeta tudo junto, e vocês vão encontrar todas as redes sociais de que eu participo. Tudo bem? Muito obrigado, tenham uma boa tarde, fiquem com Deus e levem guarda-chuva!